Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um aulão da E-Auditoria e hoje o tema é muito quente, gente. Tá muito na moda, tá muito em voga, todo mundo usando. Só que a gente vai dar um enfoque para você aí que é da área fiscal, para você que é da área contábil e que quer usar a inteligência artificial para fazer suas auditorias, suas conferências, enfim, para que você tenha menos erros. E eu convidei um cara que assim, eu gosto demais dele, admiro demais o trabalho dele. Ele é professor, ele é consultor tributário, é um cara especializado em CMS e vem ajudando aí centenas e centenas de pessoas a se tornarem mais especializados, a prestar uma consultoria de mais qualidade. Profundo estudioso de inteligência artificial e vem criando diversas soluções legais nessa área, né? Então eu queria chamar para cá o Bruno Viana. Vem para cá, Bruno. E aí, Fred, tudo bem? Tudo bem com você? Tranquilo, prazer estar aqui na aula para a gente poder conversar sobre essa realidade, né, que já está presente aqui no nosso dia a dia, que é o uso das IAs, aí aplicado sobretudo às auditorias digitais, que a gente tem usado muito aqui no setor fiscal. Quando você olha para a inteligência artificial, GPT, cloud da vida, ele é um robô que precisa ser treinado. E ele trabalha muito bem com padrões pré-definidos, com relatórios pré-definidos, e na medida que você vai utilizando, ele vai se tornando mais assertivo e mais inteligente. Então isso deu gancho, porque eu trabalho com auditoria. Eu pego o XML, transformo em Excel e começo ali a fazer a auditoria de ICMS, a gente faz o cálculo de ICMS. Mas a alíquota é padrão, ICM é padrão, débito e crédito é padrão, diferencial de alíquota é padrão. Então, quando você coloca essas regras dentro de uma IA, ela consegue fazer uma análise de volume de dados muito maior, muito mais rápido, muito mais assertivo que uma pessoa. Então, certa vez a gente criou aqui, eu vou até mostrar aqui na aula também, a gente criou um auditor de DEFIS. A imensa maioria das empresas do país são do Simples. Todas são obrigadas a enviar DEFIS. Mas quem revisa? Saldo inicial e final de caixa e banco, número de profissionais, a distância entre a empresa não tem caixa e banco, mas ela tem distribuição de prolabore, distribuição de lucros, perdão. A empresa é comercial, mas ela não tem compra interestadual. Então, você pegar 100, 200, 300 empresas do Simples Nacional, pegar a DEFIS dos últimos 5 anos, fazer esse cruzamento para ver se tem consistência, é humanamente impossível. E aí nós criamos um IA, um robô, um agente fiscal, que ele faz isso em questão de 2, 3 minutos. Do ano vigente, como dos últimos 5 anos. Então começou daí esse nosso interesse em trabalhar, e hoje a minha cabeça só funciona assim, eu não consigo pensar sem a IA não. Bem, pessoal, eu vou explicar aqui alguns conceitos básicos, certo? Para vocês entenderem como vocês mesmos podem criar as soluções de vocês personalizado ao cliente de vocês. Mas vocês precisam entender que hoje a IA é um caminho sem volta, assim, ela é uma realidade. Se você não usar e se adequar agora, alguém vai usar, se adequar e vender essa solução para você. E você consegue, desde já, construir uma solução voltada para o seu cliente. Eu vou te mostrar aqui nessa nossa aula, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Compartilha a minha tela, por favor. Aqui na minha tela, pessoal, vocês estão vendo o chat GPT. Ficou muito conhecido como a primeira IA, que é basicamente uma inteligência que faz um processamento de dados de forma muito absurda. O que você perguntar a ela, ela vai responder com base no banco de dados. No começo que você utiliza, ela pode alucinar, mas é porque ela está aprendendo. Entenda, é um robô que não lhe conhece, ele precisa ser treinado. Imagine que quando você começar a utilizar o chat GPT ou alguma outra IA, é um funcionário júnior. A diferença para uma pessoa é que você não vai ter que demorar anos para que ele se torne um funcionário sênior. Com pequenos ajustes, ele vai se tornar. Investir na ferramenta é mais... gostaria de dizer assim que é mais otimista do que você investir numa pessoa. Não que você não investe em pessoas. Existirão cargos para isso. Mas olha só, para você treinar uma pessoa, é 6 meses. E às vezes essa pessoa nem fica.
Para treinar um IA, para ser um agente fiscal, que eu vou mostrar para vocês aqui, é 30 minutos. Que vai te dar uma segurança maior, que não vai parar, vai trabalhar 24 horas e que vai trabalhar ali conforme os seus comandos. Similar ao ChatGPT, nós temos o Claude, né? O Claude, ele... eu não vou entrar aqui não, porque eu não vou usar, mas o Claude, ele é muito similar ao GPT. Eu gostaria de dizer que ele é mais criativo do que o ChatGPT, certo? E nós temos a mais recente, que é o Manus. Manus também é um IA. Eu gosto de vê-la hoje como um próximo passo do ChatGPT. Eu estou aqui aberto com uma coisa que eu pedi. Eu pedi para o Manus hoje, antes da nossa aula, listar para mim todos os regulamentos de ICMS do país. E a última atualização. E ele trouxe estado por estado o regulamento e a última atualização relacionado naquele regulamento. Ela é muito assertiva, certo? Ela é muito assertiva. E aí você pergunta assim, como é que eu posso utilizar isso daqui para eu auditar os meus procedimentos internos? Você tem que listar quais são os seus problemas. Eu vou bater aqui num problema muito latente da área fiscal, que é o seguinte: auditar procedimentos. Então, vamos, por exemplo, aqui auditar vamos pegar um supermercado, que eu sei que tem muita gente que tem. Existem coisas dentro de uma apuração vamos olhar para o ICMS, por apuração de ICMS de um supermercado que é padrão. Se você faz mais de um, você vai perceber CFOP de entrada, CFOP de saída, CST. Se for do mesmo estado, é muito padrão, é a mesma coisa. Não faz sentido, por exemplo, um supermercado ter compra de mercadoria para revenda em um determinado percentual sujeito ao ICMS ST e outro supermercado não ter. Eles estão no mesmo estado, estão sujeitos à mesma regra. Por que esse aqui compra ST? Por que esse aqui não compra? Provavelmente o resumo CFOP desse daqui está errado. Certo? Outra coisa que é muito comum dentro do supermercado: todo supermercado tem baixa por perecimento. Diário. Diariamente tem perda de carne, tem perda de ossos, tem perda de gordura, tem hortifruti, tem mercadoria vencida, tem roubo, e ele faz esse registro por meio de uma nota de baixa ali no CFOP 5927. Então, obrigatoriamente, todos os supermercados precisam do CFOP 5927. Meu cliente não tem, adivinha só? Ele está errado. Então, são alguns parâmetros. Então, eu sei que o supermercado trabalha com produto monofásico de PIS e COFINS. Se ele trabalha com a parte monofásica, dentro da FD tem que ter um percentual da receita que é sujeita a monofasia. Tem um percentual sujeito a alíquota zero. Tem um percentual de mercadorias isentos de ICMS. Então, isso são padrões que se você já faz essa empresa há muito tempo, você já entende quais são os padrões. E com base nesses padrões, você pode desenhar o que nós chamamos de agente, né? Os agentes GPTs, eu vou mostrar aqui para você, para ele auditar aquilo ali para você. Uma outra coisa que é muito comum é sazonalidades que podem existir. Vou dar um exemplo. Se você faz uma farmácia, de janeiro a março, ele tem um volume de compras muito maior do que o resto do ano, porque existe um aumento de preço ali em abril, estabelecido pela Anvisa. Então, o que as farmácias atacadistas de medicamento fazem? Aumentam o estoque em períodos anteriores e nos próximos meses eles mantêm. É como se a minha compra de estoque fosse aqui, no começo do ano, e depois eu baixasse. Isso aqui é um padrão. Se você pega, por exemplo, o resumo CFOP, o livro de apuração de ICMS, o SPED de contribuições dos últimos 5 anos, coloca para ele analisar e pede um padrão, ele vai dizer: todo mês tem esse CFOP, todo mês tem esse, mês tal, não teve. Ele vai trazer esses padrões para você. O que é que você pode ter que tomar cuidado? Então eu vou jogar tudo lá. Não é assim. Tudo tem espaço. E ele tem uma limitação de coisas que ele vai ler para você.
Quando você extrapola esse limite dele, ele começa a esquecer as coisas mais antigas, ele descarta, vai ficando com as mais recentes. Então você tem que tomar cuidado. Não adianta você pegar, por exemplo, o arquivo de um SPED de um supermercado que fatura 5 milhões mês e coloca aqui para ele auditar, item a item, linha a linha, registro por registro, ele não vai fazer, porque extrapola. Não adianta você pegar todos os XMLs da empresa e colocar, olha, me diz se o XML está certo. Ele não vai ler todos os XMLs, a depender do volume, porque ele não suporta esse volume. Então, no primeiro momento, você pode auditar relatórios, você pode auditar PDFs. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Deixa eu aproveitar que você está fazendo aqui e que você é especialista nisso. Eu queria te mostrar que a gente fez aqui também para solucionar uma dor. Posso te mostrar rapidinho? Claro. Olha só, gente. Aproveitar que o Bruno está falando aí sobre essa construção de agentes, né? A gente construiu vários agentes aqui também, enfim, numa estrutura mais pesada do que o usuário normal do ChatGPT. Obviamente que a gente utiliza aqui todo o potencial da ferramenta no nível empresarial, né? Mas o que acontece, pessoal? Olha só, Bruno, qual que era a dor nossa aqui? Igual você está resolvendo várias dores aí, né? A gente gera um relatório de auditoria. Eu peguei aqui, por acaso, o exemplo de um supermercado mesmo, a FD Contribuições. Isso aqui é o relatório que o nosso sistema gera. Esse relatório, se você for reparar, olha a quantidade de páginas que ele tem. 657 páginas. Ou seja, é um negócio difícil de você ler, de você acompanhar, porque são muitos apontamentos. Olha só, é muito apontamento que tem aqui, cara, que a gente vai fazendo na auditoria da FD Contribuições, né? E aí, o nosso usuário também não tinha tempo de analisar com calma. O empresário não entende o que está aqui, porque isso aqui é grego para ele, né? O empresário, se eu apresentar um negócio desse aqui para ele, né? Com todos os detalhamentos, enfim, o que está acontecendo, com todas as ocorrências, enfim, ele não vai entender o que está aqui. E aí a gente pensou o seguinte: por que não a gente fazer um IA para transformar esse relatório, que é gigante, num laudo sintético, onde a gente analisa aqui a gravidade dos erros, o que pode ser feito, o que priorizar, por onde que eu começo, né? E aí a gente fez isso aqui, ó. A gente carrega o relatório. Aqui não é dentro do ambiente do GPT, porque, né, aqui fica dentro da empresa. A gente colocou aqui, ó, inteligência artificial, eu carrego o relatório, e ele transforma aquilo que a gente viu lá nisso aqui, ó. Onde eu tenho, assim, quais os erros que têm que ser tratados pelo TI, qual o erro que tem que ser tratado pelo fiscal, qual que é o erro que é crítico, que erro que é alerta. Aí eu distribuo aqui quais são os registros mais afetados para o cliente, né? Ele já vai fazendo essa análise toda aqui. Quais são os erros estruturais, né, de conteúdo e tal, as inconsistências para serem tratadas pelo TI, as inconsistências aí que vão ser tratadas pelo setor fiscal ou contábil, por que isso está, o risco de penalidade, enfim, a gente tem os alertas críticos que tem, enfim, isso aqui vira um relatório. Se eu exportar isso aqui, por exemplo, vamos exportar para o Word, esse relatório, ele vai virar um relatório, eu vou abrir aqui, ele vai virar um relatório de talvez 4 páginas, 5 páginas, onde o empresário consegue entender, onde você consegue apresentar numa reunião. Vou puxar meu Word aqui para a tela. Ó, aqui. Ele aqui. Tá vendo? Então, eu já passei ele aqui para o Word, enfim, já fiz o relatório bonitinho e consigo encaminhar para o meu cliente, né? Já exporto o relatório aqui com a logo, né? Sua empresa, né? Que é a logo da sua empresa aqui como prestador de serviço. E funciona. Então, qual que é a tendência que a gente está fazendo? Assim como o Bruno falou, a gente vai criar também aqui diversos agentes para pegar os resultados que a gente gera, e são inúmeros resultados que a gente gera. A gente tem resultado para caramba, gente. Quer ver? Agora eu não deixei aberto aqui, não vou abrir agora não, mas é muito resultado que a gente gera. Então, todos esses resultados, onde a gente apresenta números, gráficos, evoluções e tal, a gente apresenta os números, mas o número sem interpretação não é nada, né, Bruno? O número sem você fazer análise é um número frio. Então, a IA veio exatamente para suprir isso.